de fato, o Flamengo já fez até proposta oficial para contratar esse jogador em definitivo e a proposta está na mesa. De ponta esquerda, mas ele é muito mais um meia. E assim, falando sobre conceito plástico, ele é conceito de craque, tá? Ele é plasticamente um jogador que brilha os olhos para quem assiste. Para mim é um excelente jogador, Carrascal, apenas 27 anos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas informações sobre o Mengão. O Jorginho chegou ao Flamengo, muitas novidades, muitas notícias ali, a imprensa carioca analisou tudo e também trouxe uma bomba que é o Carrascal, né? Que é o novo jogador ali, que tá lá jogando lá no Dinamo, né? Lá no clube russo, é um jogador assim que tem uma técnica muito acima da média, que vem para suprir a Arrascaeta, ou seja, o Mengão tá indo forte com seus scouts ali no mercado para encontrar o jogador que vai substituir o Arrasca, e é isso que vamos ver a partir de agora, muitas informações, muitas novidades trazidas em especial pelo Vene Casagrande, que sem dúvidas é um dos grandes conhecedores quando o assunto é Flamengo. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, deixa o like, inscreva-se. Assim vocês certamente darão aquela moral para ajudar no crescimento aqui do Flamengo Informa. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Especial, Vene Casagrande. Olha aí, ó. Já vamos falar de Flu. André tá aqui, grande especialista de Fluminense. Vamos fazer a análise da preparação do Flu pro Mundial. O Cris vai pra Califórnia. Cris vai meter atestado, ó. Né, Cris? Vai pra Califórnia. Você vai pra New Jersey, né, Cris? Tu vai, né? Vai, olha lá. E vai pro Six Flags também. Olha, a equipe do Flamengo já se reapresentou com foco total na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver. Na reapresentação para a Copa do Mundo de Clubes, Pulgar até se arriscou no basquete e mostrou que segue evoluindo após 3 semanas fora. O Flamengo iniciou os treinamentos para a disputa do torneio nos Estados Unidos, ainda sem novidades no elenco. O técnico Felipe Luiz vai utilizar o período de treinos para testar as opções no ataque do time. Nos últimos jogos, o treinador alternou entre Pedro e Bruno Henrique como referência no ataque. Já Gonzalo Plata retornou ao clube após a convocação para a seleção do Equador, mesmo lesionado. Ele segue tratando o edema ósseo no joelho direito e deve estar à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. Os jogadores convocados retornam na semana que vem e já seguem com o clube na viagem para os Estados Unidos no dia 11. Vene, vamos olhar o teu jogador, já tá no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, é o Jorginho, gente. Pensando no Mundial, o rubro-negro corre contra o tempo para tentar, para ter o volante regularizado e integrado ao elenco. Para tudo, antes de tudo, vou agradecer ao paparazzo rubro-negro que você deu pra gente aí essas imagens do Jorginho. O Papa tava lá, ô Pedrosa, seu amigo ele, né? Gente Muito fina. bem. Um abraço aí pro Papa. Entregou aí, deixou essas imagens. Essas imagens são ele indo pro Ninho do Urubu, é isso? Agora há pouco, não tem muito tempo. Aqui de costas é o Rafa, né? Isso. O assessor do Fla. Gaúcho. Tá? Gente boníssima. Gente inclusive. boa demais. Tem uma loja de sorvete deliciosa. Sabia, Vene Casagrande? Esse aqui é o empresário do Jorginho. Esse aqui é o empresário do Jorginho. E aquele ali foi o de branco aí, ó. Esse aqui. Ele foi um dos empresários brasileiros que intermediou a negociação, que é o marido, inclusive, da Juliana Paz. Lembra aquela foto? Ah, a gente mostrou aqui a foto no restaurante, o Dudu eu Batista, lembro. exatamente. Muito bem. Então, os dois aí são os grandes responsáveis, obviamente, Tem né, o Vene? Flávio Brissan também, que é mais um intermediário que participou. Então, foram 3 empresários participando dessa negociação. Tá ali. E cadê o cartaz pra gente contar pra quem não pode ver, o Big Thunder? Ele já sai e já recebe o carinho da torcida. Nesse momento, ele saindo, recebendo o carinho da torcida no aeroporto. E aí tem um cartaz escrito Bem-vindo, Jorginho. E Caterine, E o nome da esposa dele. É isso. Bem-vindo, Jorginho e Caterine ao Mengão. Lembrando que foi muito importante, né, Vene? A chegada dele nas férias ao Rio de Janeiro, ela não é brasileira, né, a esposa. E aí, pra ele conquistar de uma forma... A gente precisa ir pro Rio de Janeiro. E ele foi extremamente inteligente. O que ele mostrou fez, os Vene? melhores lugares do Rio de Janeiro para Caterine. Aí é impossível ela não se apaixonar pelo Rio de Janeiro. Muito levou bem. um restaurante bom, levou a praia bonita, mas não tem jeito, né? A cidade Show do Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Foi aí que ela se apaixonou. Virou carioca, né? Foi aí. Não. Foi quando ela pegou a ponte Rio-Niterói e chegou em Niterói. Ela vai, Vene. Eu não posso contar.
Brasil muito maior que o Niterói. Eu não posso contar. Muito bem, tá aí. Agradecer mais uma vez ao paparazzo e o craque Neto fazendo imagens ali. Volta lá, volta lá. Cadê? Volta naquela lá imagem também? O craque Neto. Parece o craque Neto aqui em pé, ó. Pode acelerar um pouquinho. Em cima da grade aqui, ó. O craque Neto animado. Bota, dá um zoom aí. Tem como dar um zoom, Cris, no craque Neto? Beijo pra Igor que tá Cara, mas trabalhando vou com o te craque falar, Neto. Mas olha só, alegria fica o elogio ao Jorginho pela forma como ele foi. Olha lá o craque Neto, ó. Como ele foi ali saudar os torcedores, porque ele poderia muito bem não fazer bem, isso. verdade. E a expectativa não era essa. Então, parabéns ao Jorginho, porque assim, muitos torcedores apareceram ao aeroporto 5 horas da manhã. É isso, né? Ele chegou, desembarcou 5h45 da manhã. Então, parabéns pela postura do Jorginho. Talvez ele já tenha entendido como é importante ter essa relação com os torcedores rubro-negros. E eu acho que a expectativa em cima dele, Fernandinho, é muito grande. Estamos falando de um jogador que se destacou na Europa. Ah, e uma pergunta que muito torcedor está me fazendo, e faz sentido essa pergunta, se ele vai contar como jogador estrangeiro. Não vai contar, porque ele tem dupla cidadania, então não conta. Então, assim, teoricamente, não gasta uma vaga de estrangeiro no elenco do Flamengo. E, de fato, uma pergunta que pode parecer boba, mas fazia sentido no primeiro momento, então, só respondendo aos torcedores que tinham essa dúvida aí. Então, é um jogador que chega para agregar demais. Acho bom o De La Cruz abrir os olhos, porque acho que é ele que corre o risco de perder essa vaga para o Jorginho. Não acho que o Jorginho chega para ser titular, eu acho que todo mundo tem que conquistar a sua vaga, Claro. Mas com o passar do tempo, se o Jorginho jogar o futebol que ele sabe jogar, óbvio, se adaptando ao futebol brasileiro, que a exigência é muito maior na questão física, a gente sabe a dificuldade que vários jogadores que vêm da Europa passam por isso. O Danilo passou recentemente, o Alexandre também passou recentemente. Agora, se ele jogar o futebol que ele sabe, tem grande chance de se tornar titular no meio de campo do Flamengo. E o De La Cruz, André, é um cara que acaba sempre cedendo espaços, porque ele tem muitos problemas clínicos, né? Então, uma hora ou outra ele vai ter a chance dele. Agora, basta saber se ele vai agarrar. Você tem dúvida? Então, o De La Cruz é um grande jogador, né? Se dedica muito pelo Flamengo, mas tem problemas físicos já crônicos, desde a época do River Plate, né? E o Jorginho é um craque também, né? Então, eu tava até conversando com o Vernei aqui, ele vai entrar onde? Se a gente olhar o meio campo do Flamengo com o Pulgar, que pra mim também é um grande jogador, né? O Gerson, dispensa comentários, e tem o Arrascaeta que não é a posição do Jorginho. Você olha pro De La Cruz ali, então o De La Cruz tem que abrir o olho, porque a situação pra ele vai ficar um pouco mais complicada. Ô, Careca, quem que você escolhe hoje? Cara, é difícil porque... Não que isso seja um problema seu. Claro. Tá, e vamos deixar isso bem nítido Nosso, aqui. né? Faz o seguinte, Pedro, pega os coletes, ó, o que cair, você joga. É mais ou menos isso. Mas eu vou ser sincero, assim como eu falo sobre o Danilo, que pra mim tem que ser titular da zaga do Flamengo, eu vou falar sobre o Jorginho. O Jorginho em primeiro, que ele vem ganhando um alto salário, então não faz sentido você pagar um alto salário pra um jogador que vai ficar no banco. E, tecnicamente, a carreira do Jorginho mostra que ele chega ao Flamengo, pra mim, pra ser titular. Seja na vaga do Pulgar, que ele pode fazer de primeiro volante, seja na vaga do De La Cruz ou até mesmo na vaga do Gerson. E acho que isso vai acontecer, Pedrosa. Acho que naturalmente o Jorginho vai assumir a posição do De La Cruz. Naturalmente. Principalmente porque, tudo que vocês já falaram, o De La Cruz não é um jogador confiável fisicamente. Ele é um jogador que toda hora deixa o Flamengo na mão. Então, pra mim, o Jorginho, com tudo que ele sabe de futebol, campeão da Eurocopa, campeão da Champions League, estava na Premier League agora, jogando em alto nível com o Arsenal, que eliminou o Real Madrid, fez uma grande temporada novamente. Então, assim, cara, é um jogador de um calibre muito alto que, pra mim... quem vai sair? Paciência, mas o Jorginho tem que jogar. Muito bem. Vem negociações sobre novidades sobre as negociações do Flamengo com o Carrascal, este jogador da sua tela. Vamos lá, ontem a gente comentou aqui rapidamente, confirmando a informação que veio primeiramente da imprensa colombiana, e de fato o Flamengo já fez até proposta oficial para contratar esse jogador em definitivo, e a proposta está na mesa, e o Flamengo está debatendo com o Dinamo de Moscou. A proposta é de 10 milhões de euros inicialmente, que hoje, na cotação de hoje, dá em torno de 64, 65 milhões de reais. O jogador já deu sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta, o projeto rubro-negro, já conversou com o José Boto, já teve uma conversa também rapidamente com o Felipe Luiz, ou seja, o jogador quer, só que agora o Flamengo está encontrando dificuldades para contratar esse jogador junto ao clube russo, que faz um jogo duro, pede mais, o que é normal, como toda negociação. Mas acho que o mais importante o Flamengo enxerga nesse jogador como o substituto do Arrascaeta. Aquele nome que a gente sempre pediu e falou tem que ter uma reserva do Arrascaeta, a diretoria entende que o Jorge Carrascal é esse jogador. E por que eu estou falando isso? Porque entre os torcedores do Flamengo existia a dúvida se ele chegaria, caso ele seja contratado, para jogar como meia ou aberto pela ponta esquerda.
Porque o mapa de calor dele mostra, nessa temporada ele está jogando muito aberto pela ponta esquerda. E aí eu conversei com pessoas da diretoria do Flamengo, o entendimento da diretoria e também da comissão técnica ele chegaria para jogar na vaga do Arrascaeta. Brigar por uma vaga no time com o Arrascaeta. Não seria esse aberto pela ponta esquerda como é atualmente o Michael, Cebolinha, até mesmo o Bruno Henrique. A força da contratação dele é para o Mundial já? É para o Mundial. O Flamengo quer a contratação para esse jogador para o Mundial. Mas aí o tempo é extremamente curto. Porque o Flamengo tem que enviar a lista, como os outros clubes também, tem que enviar a lista até o dia 10, que é terça-feira. E aí, se você me questionar, beleza, se não conseguir para o Mundial, o Flamengo vai desistir? Não, o Flamengo não vai desistir. O Flamengo entende que é um jogador que pode agregar, independentemente do Super Mundial ou não. Mas tal como aconteceu com o Jorginho, o Flamengo fez um esforço absurdo para ter o Jorginho já no Mundial de Clubes, o Flamengo está fazendo para esse jogador. Por quê? Porque, obviamente, é melhor você ter esse jogador o quanto antes. Você acelera a adaptação, estamos falando de um jogador estrangeiro, isso conta também. Então, a adaptação requer um pouco mais de cuidado, de trabalho. Então, é por isso que o Flamengo está tendo essa pressa. Mas isso não vai fazer o Flamengo aumentar a proposta financeiramente falando, só para ter o jogador na Copa do Mundo de Clubes. Pedrosa, eu tô doidinha. Ou você já falou este nome nesta cadeira de drone do Vasco da Gama? Sim, o Vasco já tentou a contratação dele. Foi esse ano? Foi ano passado. Ele teve uma passagem pelo CSKA, né, e também pelo River Plate. É um jogador que, para mim, ele não é ponta, ele é meia. Ele é meia ofensivo, ele pode fazer a função de ponta esquerda, mas ele é muito mais um meia. E assim, falando sobre conceito plástico, ele é conceito de craque, tá? Ele é plasticamente um jogador que brilha os olhos para quem assiste. Para mim é um excelente jogador, Carrascal, apenas 27 anos. Tem que ver como é que vai ser a adaptação dele, a pressão de jogar no Flamengo, tudo isso é diferente, mas o Flamengo faz um bom movimento no mercado, porque esse jogador, sim, tem totais condições de ser o reserva imediato ou até mesmo assumir a posição do Arrascaeta em algum momento. Muito bom. Fernandinha, uma curiosidade, tá? A Flá TT não é mole. Ela descobre tudo sobre a sua vida se ela quiser. A Flá TT é a torcida do Flamengo no Twitter. E eles descobriram um tweet de hoje, um analista do Flamengo que se chama Igor Santos. E Igor Santos publicou em 2020 sobre o Jorge Carrascal, dizendo o seguinte: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate. E desde essa época, esse analista acompanha, portanto, o Jorge Carrascal. Estamos falando de 5 anos atrás, ou seja, desde quando o jogador tinha 22 anos. E aí ele faz um monte de elogio ao Jorge Carrascal, ou seja, o analista conhece de perto esse jogador há muito tempo. Isso aí a gente vai destacar quem lá no X, né? Existem muitos meninos e meninas que fazem um trabalho muito bacana nesse scout de graça, porque eles não ganham nada para isso, né? E aí eles ficam lá mostrando, ô Vasco, contrata isso aqui, Botafogo, Fluminense também. Tem vários Flamengo. nomes. O mais curioso que eles acharam pessoas que agora, fazem um trabalho... Um tweet de hoje que é um analista do Flamengo, sendo que 5 anos atrás esse cara, ninguém conhecia o Igor, que hoje é um baita... Então foi por aí, né? Exatamente. Foi por aí. Não é por nada que 27... ele já subiu em 5 anos, já é um cara... 27 anos, ainda nem atingiu a plenitude ainda, né? Ainda pode crescer o auge, mais. Tá chegando, perto do auge, é o auge né? físico, né? 27, então, assim, 28 certamente, como o Pedro falou aí, o Benê vai agregar muito o Flamengo, um grande jogador, né? Muito bom. Muito bem, olha... Então tá aí, né? Excelente notícia aí pro Mengão, né? Até porque, como já foi comentado e há muitos anos, e se fala isso, né? De que o Arrascaeta não tem um reserva, não tem mesmo. O Flamengo já tentou, foi atrás, contrataram ali o Alcaraz até com essa intenção de ser um jogador que pudesse suprir, porém depois se deram conta ali, o scout não foi tão bom, de que ele era um jogador mais recuado, mais como um volante do que propriamente como um armador, né? Acabou não se criando, tanto é que o Flamengo acabou negociando de volta para a Europa. Agora, o próximo passo do Flamengo é o Carrascal. Chegou o Jorginho, que é um cara mais recuado também. Então, com isso, o Flamengo vai tentando ali no mercado finalmente buscar um jogador que você olhe pro banco na ausência da Arrascaeta e fale: beleza, é você que vai suprir o 10 do time. Então, seria bem interessante. Quero saber o que vocês pensam. Comentem abaixo, né? Daqui a pouco voltaremos com muito mais informação. De um grande abraço. Até logo mais. Valeu!